Nós estamos no meio de uma série, e esta série tem levado a gente a pensar que a gente precisa olhar a Bíblia como uma peça inteira. Alguns de nós temos dificuldades com alguns trechos, algumas passagens, porque é como se nós estivéssemos olhando uma colcha de retalhos, cheio de peças desencontradas. A Bíblia não é uma coletânea de assuntos organizados. A Bíblia é o desenvolvimento do plano da salvação no curso da história, e ela exige que os seus leitores, os seus investigadores, possam se aproximar do texto com uma humildade necessária e como uma pérola de grande preço, como um diamante bruto que precisa ser escavado para ser encontrado, e quando encontrado ele precisa ser lapidado para que ele possa dar o seu brilho natural. Talvez essa série nos ajude a compreender, a organizar um pouco algumas destas partes da Bíblia, e eu me refiro especificamente aos 12 profetas menores, que descontextualizados eles parecem muito confusos. Nós temos visto que existe uma chave para a gente decodificar o conteúdo dos profetas menores, e essa chave se chama aliança. Nada mais é do que o acordo de um Deus com seu povo, que neste acordo deixa claro entre bênçãos e maldições, direitos e obrigações, qual é a parte de cada um dos envolvidos, dele como o soberano e nós como seus servos. Ele deixa claro, e nos profetas menores o que a gente vê? A gente vê no curso da história os profetas sendo acionados para que estas cláusulas do contrato possam ficar evidentes diante do povo, diante das pessoas. Só que isso foi preservado nas Escrituras porque não diz respeito apenas a um povo que viveu há 2.500 anos, 2.700, 2.800 anos antes de nós, falando outra língua, comendo outras coisas, vestindo outras coisas, pensando de uma outra maneira. Existem princípios fundamentais nessa relação de Deus com Israel, através do conteúdo dos profetas, que afetam a nossa vida. Então, em Oséias, nós vimos que a infidelidade do povo, ela não pode anular a fidelidade de Deus. E isso foi ilustrado na relação do profeta com sua esposa, que o traiu, que o abandonou seus filhos, que pagou para outros homens se deitarem com ela. Então, nesta parábola viva, o profeta Oséias, Deus vai mostrando: olha, ainda que vocês tenham feito tantos absurdos comigo, me traído desse jeito, eu ainda vou cumprir a minha palavra. Em Miqueias a gente aprendeu que Deus não se impressiona com religiosidade vazia, de religião da boca para fora. Deus quer que a gente pratique a misericórdia. Ele está tão disposto a mudar quem nós somos, que através de Miqueias a gente vê Deus dizendo: eu vou lançar os teus pecados no mais profundo do abismo. Você diz amém? Isso não é Miqueias só falando com Israel, isso é Deus falando com a gente. Em Joel a gente percebe que crises podem se tornar instrumentos da graça divina. Deus fala através do caos. Em Joel, Deus renova a sua promessa. Deus diz que Ele vai dar o Espírito numa plenitude extraordinária. Isso a gente viu em Joel. E se você perguntar, inclusive, para Pedro, que viveu ali 500, 600 anos depois de Joel, vendo parte dessa promessa se cumprir nos seus dias, nele mesmo você vai dizer: não é só Joel falando com Israel, é Joel falando com a igreja. Joel está falando comigo e com você também. Obadias, a gente entendeu que ninguém permanece de pé quando se alegra com a desgraça dos outros. Lembra disso? Deus cobrou através do profeta Obadias a postura de Edom, quando eles riram da cara dos israelitas diante de uma ameaça, diante do seu sofrimento. Em Jonas, esse a gente já está meio familiarizado.
Em Jonas a gente viu o profeta se escandalizando com a graça divina. Eu espero que, de fato, através de Jonas nós tenhamos entendido, pelo menos cognitivamente, até que isso ganhe no nosso coração espaço, que ninguém merece nada. A gente aprendeu isso com Jonas. Aí veio Naum, 100 anos depois, aí é o último episódio da nossa série, vem Naum e faz o que Jonas queria ter feito. Acabou para vocês, anuncia a destruição de Nínive, não é? Agora, no último terço da série, nós estamos, passamos já da metade, a gente vai estudar o livro de Abacuque. Os que creem em Deus, eu imagino que estou falando para uma audiência majoritariamente de crentes, eu acho que já passamos do dilema de crer ou não na existência de Deus. Imagino que você crê que Deus existe. Mas uma grande parte de nós ainda questiona a forma como Deus governa as coisas. A gente não questiona a existência de Deus, mas a gente talvez tivesse uns palpites para dar para Ele da forma como Ele lida, administra as coisas. Foi isso exatamente que aconteceu com Abacuque. Depois de Oséias, Amós, Miqueias, Jonas, Naum, a gente chega a um profeta diferente. E aqui vai predominar a iniciativa do profeta, diferente do que aconteceu com os anteriores. Deus começa falando com os outros profetas. Veio a palavra do Senhor ao profeta tal. Deus puxa o papo. Deus começa a conversa. Agora a gente vai ver, é um homem tentando falar com Deus. Tudo começa com o fato de Abacuque resolver orar. Não é a palavra de Deus que vem a Abacuque, é Abacuque que decide orar. Pela primeira vez, o centro da profecia não é uma mensagem dirigida à nação, é uma conversa, é um diálogo entre alguém que está preocupado com o que está acontecendo. Um homem tentando entender como Deus anda administrando a sua aliança. E aqui Abacuque tem contornos muito legais. Então eu vou pedir para que você observe a leitura. Abacuque no capítulo 1, os versos 2, 3 e 4. Na minha versão eu leio assim. Até quando, Senhor? Ele começa. Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que, Senhor, me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Olha o que ele vai dizendo. Há contendas, litígio. Por essa causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Olhe para mim, meu irmão, Abacuque vai orar e ele diz assim para Deus: Senhor, até quando eu vou falar contigo? Até quando eu vou orar? E o Senhor não vai me responder. Deixa eu perguntar, você já teve essa sensação? Você já teve a sensação de enviar as tuas orações e é como uma carta que bate lá e diz assim, destinatário não encontrado? Porque Abacuque não é que ele começou a orar agora, é que essa oração registrada agora, diz que as orações que ele já vinha fazendo, aparentemente não estavam sendo o quê? Respondidas. E aí ele diz o seguinte: Senhor, eu tenho sensibilidade, eu consigo perceber o que está acontecendo. Senhor, está uma bagaceira isso aqui está um horror. E ele está falando de coisas assim, gente, injustiça, litígio, briga, as pessoas brigando, litígio, confusão. Está falando de tribunais corruptos, a justiça está torcida. Você tem gente mal fazendo coisas más para pessoas boas. E aí? Você sente algo parecido? Então perceba, quando você for fazer seu ano bíblico, e você esbarrar com Abacuque, você vai se identificar com ele. Isso aqui tá ruim isso aqui. E aí ele diz o seguinte: Senhor, como é que o Senhor deixa eu perceber essas coisas, e o Senhor não faz nada? Olha o contexto.
Você tem um sujeito que vê a coisa horrorosa na volta dele e pede ajuda. Esse tipo de indignação que ele está expressando aqui, nesses termos, não é uma coisa comum dentro do bloco profético. Isso é uma coisa corriqueira no bloco poético. Você vai ver esse tipo de indagação, esse tipo de desabafo no livro de Jó, por exemplo. E num outro livro da Bíblia que uma boa parte de nós gosta de ler porque se identifica. Que livro é esse? Fala para mim. Salmos. Você lê Salmos, você vai ver muito isso daqui. Sim ou não? Você não vê no livro de Salmos a reclamação toda? Não é? Porque isso que a gente gosta de ler Salmos, assim, né? Porque a gente olha ali assim, até que enfim alguém está falando aqui, isso aqui que eu estou pensando, não é? Então, não é comum essa linguagem dentro do bloco profético. Mas Abacuque vem falando nessa estrutura. E talvez tenha um salmo que bata muito com essa reclamação de Abacuque. Qual você acha que seria? Marca a página, você não perdeu o coitado de Abacuque de vista, e vá até o Salmo 73. Porque nós temos um líder do louvor da igreja, responsável por parte da liturgia, que assalariado, dedicação exclusiva, lidando com as coisas e a rotina do templo. E esse camarada, ao escrever o Salmo 73, olha o que ele diz. Repare comigo os versos 2 a 6 do Salmo 73. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava, o que diz aí a tua Bíblia? Qual a tua versão diz o quê? Arrogantes, diz a minha. Tem alguma diferente? Ímpios, soberbos. O líder do louvor da igreja vai orar e diz o seguinte: eu quase fiquei pelo caminho, porque quando eu estava olhando para a vida dos camaradas sem vergonha, eu invejei a vida deles. Ao ver a prosperidade dos perversos, diz a minha. Olha como é que ele vai se explicando aqui. Para eles não há preocupações. Seu corpo é sadio e forte. Os caras bebem, os caras fumam, os caras vão para a noitada, fazem o que quer e nem doentes ficam. Olha o 5. Eles não partilham das canseiras dos mortais. Não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Percebe aqui o desabafo? É como se o crente fosse na igreja no sábado e na hora do louvor, cantando Deus é tão bom, lá no coração dele ele dissesse o seguinte: rapaz, e vale a pena mesmo isso aqui tudo? Deram estudo bíblico lá para a minha família, e disseram, Jesus vai mudar a tua vida, e depois que eu fui para a igreja, parece que a coisa o quê? Piorou. Perdi trabalho, perdi oportunidades, um bocado de amigo me olha estranho, já não vou nos lugares que eu gostava de ir, deixei de comer aquela pizza com aquele negócio redondo em cima ali, que era bom que só. Aí o cara faz uma lista, aparentemente, o que está acontecendo? Não vale, é o Asaf aqui, dizendo o seguinte. E aí ele cochicha aqui para ninguém saber, mas todo mundo agora já sabe, que diz o seguinte: eu olhei para a vida dos perversos e eu queria ter a vida deles. E aí? Se é um editor que vai fazer a seleção do que podia entrar na Bíblia ou não, isso aqui ficaria de fora, não? Rapaz, pega mal dizer isso aqui, hein? Pega mal. Olha o verso 16, do mesmo Salmo 73. Ele diz assim, ó: só em refletir para compreender isso, eu achei essa tarefa muito pesada para mim. Só em pensar nisso, ficou complicado. Vamos voltar a Abacuque? Mas marca aí o Salmo 73, a gente vai voltar para ele daqui a pouco. Em Abacuque 1:2, Abacuque ele fala assim: Senhor, até quando? Até quando? No verso 3 ele diz: por que o Senhor me faz ver essas coisas? Meus irmãos, olhem para mim. Deus tem interesse em nos ouvir.
Deus incentiva em sua palavra que a gente abra o nosso coração a Ele, mesmo conhecendo de antemão as palavras que nós ainda nem pronunciamos. Você lembra o que Davi disse no Salmo 139? A palavra nem me veio à boca e o Senhor já a conhece. E outra, Deus, não é que Deus conhece a palavra que você ainda nem pronunciou. Deus conhece a origem da palavra. Deus conhece o sentimento por trás da palavra. Porque muitas vezes nós temos muita dificuldade de expressar o que a gente pensa, sim ou não? Você às vezes de vez em quando não se enrosca com algum problema aí, porque você se expressa mal? Mas com Deus não é assim. Com Deus não tem esse negócio de, me expressei mal. Sabe por quê? Porque Deus conhece não só o que você está dizendo, o significado que você está dizendo. Deus conhece a origem, o que está por trás das palavras. E algo terapêutico, transformador acontece quando a gente fala com Deus. Aí você me diz, pastor, explica aí. Eu não consigo explicar. E precisa ser assim mesmo. Mas às vezes quando a gente se atreve a discordar de Deus, ainda que Deus queira conversar com a gente, ainda que Deus se interesse mais na nossa honestidade, mesmo quando a gente discorda dele, Deus se interessa mais na nossa honestidade do que numa religião formal. Sabe por quê? Porque escolher as palavras para falar com Deus é quase uma tolice. E olha para mim, a oração de intercessão que a gente faz aqui, ela é muito importante. Mas ninguém aqui ora no momento da oração da intercessão. Tadeu orou agora há pouco, os anciãos quando oram aqui, ou mesmo quando eu faço essa oração de intercessão aqui, nós escolhemos bem as palavras. Sabe por quê? Porque tem coisa que a gente não fala aqui quando a gente está fazendo essa oração, sim ou não? Tem coisa que eu nem pronuncio. Nas orações mais íntimas, com o meu quarto com porta fechada. Tem vezes que a gente vai falar com Deus e a gente fala assim para Deus, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou querendo dizer, né? Senhor, não sei nem como é que eu digo isso que eu estou querendo dizer. Olha que coisa extraordinária. Então, Deus se interessa mais na sua honestidade no que no palavreado bonito. E Abacuque e Asaf estão aqui como um exemplo de pessoas que estão dizendo para Deus e confessando suas insatisfações, suas dúvidas. Agora, quando a gente se atreve a discordar de Deus, no fundo, o que está por trás disso? Diga para mim. Senhor, se eu tivesse no comando, eu faria diferente. Senhor, se eu tivesse sentado aí, eu faria um pouquinho melhor. Porque quando a gente questiona o que Deus faz e o que Ele não faz, no fundo, não é isso que a gente está dizendo? Só que é o seguinte, não se envergonhe ao falar com Deus sobre essas coisas. Sabe por quê? Porque é assim mesmo. Só que a mensagem de hoje vai trazer, para mim e para você, ainda que Deus se interesse com a nossa honestidade, ainda que Deus tenha prazer que a gente seja franco e aberto com Ele, a Bíblia também vai apresentar formas de a gente poder falar melhor. Observe os versos 5 a 7 do capítulo 1. Porque ele diz, Senhor, até quando? Aí Deus resolve falar. Deus fala. Olha o verso 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Eita, olha como é. Vou fazer um negócio que vocês não vão acreditar. É mais ou menos isso que Deus está dizendo. Pois eis que suscito os, que diz aí a tua Bíblia? A maioria das versões usa a palavra caldeu para se referir aos babilônicos. Nação amarga, impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos, terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Ai, ai, ai. Abacuque pede para que Deus faça alguma coisa. E quando Deus resolve agir, o profeta agora vai dar um pulo para trás. Abacuque olha para a situação do seu povo e diz, Senhor, está um horror isso daqui.
E aí Deus diz, deixa para mim, vou resolver. E aí Deus diz assim, vou levantar uma nação e eles vão varrer a face da terra. Aí Abacuque, não. Repare, verso 12, olha a reação do profeta. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Em outras palavras, Abacuque está dizendo, Senhor, eles são piores do que a gente. Eles são piores do que nós. Não era bem isso que eu estava esperando, Senhor. Eu queria que o Senhor fizesse alguma coisa, mas não isso. Meu irmão, muito cuidado com o que você pede. E muito cuidado com como você ora. Sabe, existe um infinito para além da nossa compreensão. A dinâmica é essa. Abacuque vê a situação horrorosa e pede para que Deus haja. E quando Deus diz, deixa para mim, vou resolver, vou botar a mão. O profeta olha e diz, essa não era a resposta que eu estava esperando. Os babilônicos estavam vindo. Sabe, gente, quando a gente não entende a resposta de Deus, quando a gente não obtém uma resposta de Deus, o que eu queria sugerir a você hoje, nessa manhã, nós precisamos recapitular a história. Quem esquece o que Deus fez, acaba esquecendo quem Ele é. Por isso é muito importante a gente conhecer a Deus. E ninguém pode conhecer a Deus de verdade sem conhecer a sua palavra. Não me diga que Deus está em silêncio, enquanto a sua Bíblia permanece fechada. Olhe para mim. Não diga que Deus está em silêncio, enquanto a sua Bíblia permanece fechada. Não me diga que Deus é um estranho, enquanto você não tiver um mínimo de familiaridade com o relato bíblico. Abacuque leva a Deus as suas queixas. Deus responde de um modo inesperado. Então Abacuque continua orando, mas ele ora agora baseado não apenas em seus sentimentos e frustrações. Abacuque agora vai orar debruçado nas Escrituras. E eu vou convidar você, propositalmente estou pedindo para você ir ao capítulo 3, nós vamos pular o 2 agora, mas eu vou pedir para que você vá ao capítulo 3. Essa é a oração de alguém que ao se queixar, recebeu uma resposta inesperada, estranha, que inicialmente ele mesmo discordou. Então agora ele reage à resposta divina, só que ele vai reagir à resposta divina orando, mas não orando a partir dos seus sentimentos, ele vai orar com a Bíblia aberta. Repare, tenho ouvido, ó Senhor, verso 2, as tuas declarações, eu me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Verso 3, Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Verso 5, adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Pule ao verso 11, o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Verso 12, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, diz o verso 13, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas, diz o verso 15. E no 16, ouviu, o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete.
Abacuque ora com a Bíblia aberta. Pastor, o que o senhor está tentando dizer com isso? Na literatura do Antigo Testamento, Temã, que é citada aí, representa a região montanhosa de Edom. E quando o profeta diz o seguinte, Deus vem de Temã, ele está descrevendo Deus vindo do sul, exatamente da direção pela qual Israel caminhou depois do êxodo. Parã, que ele cita na sequência, é a região desértica entre o Sinai e Canaã. Foi ali que os 12 espias foram enviados, foi ali que Israel acampou durante a sua caminhada, foi ali que ocorreram vários episódios da formação espiritual da nação. Então, quando Abacuque afirma, o santo vem do monte Parã, ele está remetendo ao Deus que se revelou no Sinai e conduziu seu povo pelo deserto. Temã e Parã são dois marcos geográficos no caminho percorrido por Deus com Israel após a saída do Egito. É como se Abacuque estivesse dizendo o seguinte, o Deus que hoje parece silencioso é o mesmo Deus que um dia veio do deserto para libertar seu povo. Você diz amém? Abacuque descreve cenas que lembram claramente o êxodo, o brilho da glória divina no Sinai, a peste e a praga do Senhor, lá no Êxodo, montanhas tremendo, a manifestação na península do Sinai, rios e mares se abrindo, a travessia do mar, o sol parando, no caso de Josué, Deus marchando para salvar seu povo. Então, meus irmãos, quando o desespero bate, e Abacuque estranha a resposta, ele se debruça na palavra, e ele vai falar com Deus baseado naquilo que Deus já fez na história. Você e eu precisamos conhecer esse Deus. Abacuque não está pedindo algo inédito. Abacuque está pedindo uma nova manifestação de um mesmo Deus que já tinha feito tanto no passado. Em outras palavras, Senhor, por favor, faz de novo o que já fizeste. Vem para salvar a gente de novo, como o Senhor já fez no passado. Quando te faltarem respostas, você precisa olhar no retrovisor da história. Você lembra as palavras da serva do Senhor? Nada duvidaremos quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da forma como o Senhor tem nos guiado no passado. Lembra disso? Meu irmão, você precisa recapitular a história do povo de Deus. Para isso você precisa se voltar para as Escrituras. Mas me permita uma sugestão aqui. Você não deve apenas recapitular a história bíblica. Você não deve apenas recapitular a forma como Deus mexeu, interveio na história. Você precisa recapitular a sua própria história. Está tudo meio marrom aqui na frente, né? Mas são coisas diferentes. Essa aqui é uma Bíblia. Isso aqui é um caderno. E eu quero te fazer uma sugestão aqui hoje. Você precisa, talvez, revisitar momentos cruciais onde Deus mexeu na sua vida. Pontos de virada. Situações, algumas delas dramáticas, difíceis, outras amargas, outras extraordinárias, em que você percebeu a mão invisível daquele que conduz todas as coisas, a mão da providência tomando conta de você. Estou falando para uma audiência majoritariamente de imigrantes, pessoas corajosas que olharam para a sua situação atual e disseram o seguinte: vou buscar uma outra alternativa. Pessoas que encararam a absorção de uma nova cultura, de um novo idioma, de um novo lugar, de uma nova vida. E eu aposto tudo que eu tenho de que no meio dessa confusão toda, dessa mudança toda, você viu a mão de Deus conduzindo você. Então me permita uma sugestão. E que tal se você escrevesse sobre isso? E que tal se você comprasse um caderninho no supermercado como esse aqui? E você decidisse listar até onde sua memória alcança como Deus mexeu na sua vida. Talvez você tenha que começar lá na infância. A reversão de um problema da sua saúde, ou da saúde do seu pai, ou da origem de sua família. Talvez você tenha que recuar um pouquinho, quem sabe, na história do seu avô, que se não fosse ele, você nem existir, você existiria.
Talvez alguma coisa na sua concepção, da maneira como seus pais se conheceram, eu não sei. Mas de você fazer uma lista das coisas. Aqui Deus botou a mão. E talvez você consiga perceber quando Deus passou a fazer sentido na sua história. Aqui foi o momento em que eu me encontrei com Deus. Nesse momento, toda a teoria que eu ouvi quando eu era criança, na lição, tudo mais, aqui virou uma realidade, aqui eu vi. Faz uma lista. E talvez a sua memória falhe, você talvez nem consiga colocar em ordem cronológica, talvez não, mas faz uma lista. E eu vou dizer a você, revisita esse caderno de vez em quando, releia. Sabe por quê? Porque quando a gente esquece o que Deus fez no passado, a gente acaba duvidando de quem Ele é. Abacuque está olhando momentos decisivos da trajetória do povo, da intervenção de Deus. Ele está orando, não baseado nos seus sentimentos, porque os sentimentos ficaram expressos no capítulo 1. Isso aqui está horroroso, eu nem consigo olhar para isso aqui. Esses são os sentimentos, mas se a gente ficar apenas focado nos sentimentos, não existe nenhuma outra coisa para você, a não ser o desespero tomar conta da sua vida. Sim ou não? Vocês lembram na pandemia? Muitos de nós passamos a usar portais de notícia e o nosso celular de um jeito diferente a partir da pandemia. E você lembra que houve um momento em que, nas conversas que a gente tinha aqui, volta e meia alguém dizia o seguinte: eu parei de olhar as notícias. Eu não aguentava mais olhar aquilo. Aquilo estava me fazendo mal. Você lembra? Alguns de vocês devem lembrar disso. Meus irmãos, se nós nos concentrarmos nas crises, e se nós alimentarmos a natural tendência humana, a ansiedade e preocupação, os nossos dias serão muito mais difíceis. O que Abacuque, no meio dessa série, está tentando dizer para nós: você precisa recapitular a história. E Abacuque está dizendo: Senhor, o Senhor já fez uma vez, faz de novo, por favor. Na Bíblia você vai encontrar força e sustentação para a sua fé, mas na sua própria história você também vai encontrar alguns desses traços. Então, minha sugestão, faz um diário e começa a colecionar episódios de como Deus, Ele cuidou de você. E talvez o Espírito de Deus se encarregue em despertar a sua memória para eventos que há muito tempo foram esquecidos e que vão fortalecer você. Agora a gente precisa recuar ao capítulo 2, volte um pouquinho. Repare na postura do profeta. Pouco antes de Deus se manifestar, olha o que Abacuque diz no verso 1 do capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. É como se Abacuque dissesse assim: eu vou me sentar aqui porque agora eu quero ver o que Deus vai me dizer. Eu espero uma resposta divina e eu vou aguardar aqui porque Ele vai se manifestar. Deus não será indiferente ao meu questionamento. Olha só, verso 3 e 4 do capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Você diz amém, igreja? O justo viverá pela fé. Este foi o estopim da reforma protestante no século XV e XVI. Esse é o texto que Paulo vai utilizar em Romanos, em Gálatas. Esse é o texto que chacoalhou o mundo no meio da Idade Média. E lá ele ganha um significado, num contexto de justificação pela fé. Mas talvez o significado original dessa frase tão importante ainda precise ser melhor compreendida por mim e por você. Porque Paulo se apropria dessa expressão: o justo viverá pela fé. Mas ela tem um contexto imediato
e o contexto é Abacuque capítulo 2. O contexto é a visão. Abacuque diz: eu vou esperar Deus responder. E Deus diz: escreve a visão. Se tardar, ela não vai falhar. No tempo determinado, ela vai se cumprir. E o justo viverá pela fé. A palavra fé no Antigo Testamento, ela tem uma noção muito maior do que a que a gente costumou e a gente absorveu. Quando a gente fala fé, talvez a primeira coisa que venha na mente da maioria das pessoas é acreditar. Fé é acreditar. Mas deixa eu dizer, isso está muito incompleto. Fé não é acreditar. A palavra fé, a melhor tradução para a palavra fé é confiabilidade. Significa firmeza, significa força. A ideia básica da raiz da palavra, a palavra emuná, não é acreditar em alguma coisa, mas é ser firme, ser sólido, digno de confiança. A raiz da palavra é usada para descrever os pilares de sustentação da viga de uma porta, de uma estaca. Essa é a raiz da palavra. Quando você tem na mentalidade bíblica a palavra emuná, quem a conhece sabe que não é apenas a ideia de acreditar em alguma coisa que não se vê, mas a sustentação de algo firme. Quando ela é usada por Deus, a palavra tem o sentido de fidelidade, comprometimento inabalável com as suas promessas. Referindo-se especificamente à fé humana, significa confiança inabalável no Deus que prometeu. A fé no Antigo Testamento não é um conceito abstrato, mas um compromisso com Deus. A fé não se caracteriza por obras, mas por uma atitude de total confiança em Deus. Deus afirma em Abacuque 2:4 que uma pessoa verdadeiramente justa viverá pela confiança inabalável em Deus. Confiança que permanece firme, apesar das provações. A resposta de Deus à reclamação de Abacuque foi que ele pune o mal, mas do seu modo, do seu jeito, no seu tempo. Uma pessoa verdadeiramente justa não perderá a fé, me ouça. Uma pessoa fiel a Deus não perderá a fé, porque as coisas não acontecem segundo as suas expectativas. E nós estamos sendo fortemente influenciados a termos todas as nossas expectativas atendidas. Afinal de contas, você merece ser feliz. O justo viverá pela sua fé. Tem um pronome possessivo aqui, sua. A pergunta é: a confiabilidade do justo ou a promessa que lhe foi feita? No livro de Abacuque a justiça está torcida. Então não há nada firme no livro de Abacuque a não ser Deus. O pronome se refere à confiabilidade da visão, não à fidelidade do justo. E muitos estudiosos, ao se debruçarem sobre Abacuque 2:4, dizem: não é a fidelidade do justo que dá a sustentação, mas a fidelidade de quem faz a promessa da visão. A nossa salvação, a saída que Deus provê, não poderia ser sustentada por algo que dependesse de nós, mas por algo que depende exclusivamente dele, que não vai falhar em sua palavra. Tem uma visão vindo, e o justo vai viver pela confiabilidade dessa visão que está vindo. O justo vai receber estímulo, o justo vai receber esperança, o justo vai receber certeza. Mas há um problema, meu irmão. Se você lê o livro de Abacuque, é dito que vai vir uma visão, mas não tem visão. Não tem visão no livro de Abacuque. Alguns podem sugerir: não, a visão é a própria resposta de Deus. A visão de fato, não há uma visão explícita. Há uma referência a uma visão, mas não há uma visão explícita. Outros dizem, para tentar achar uma resposta, que todo o livro já é a visão. Não tem uma visão. E há uma hipótese aqui. E me permita apresentar a você uma possibilidade.
Tem uma expressão utilizada no verso 3, que a gente vê em outros cantos da Bíblia. Parece haver um eco aqui. Diz, a visão ainda, verso 3 do capítulo 2, a visão ainda está para cumprir-se no tempo, que diz aí a tua Bíblia? No tempo designado, no tempo determinado. Agora, sabe o que é interessante? Há um contemporâneo de Abacuque, um outro hebreu, também teve seu nome trocado, também viu a força e a fúria dos babilônicos, também viu Jerusalém ser destruída, também foi levado cativo, porque Abacuque vira cativo de Babilônia. A visão referida, da qual o justo pode confiar, pode ter sido dada ao outro hebreu colega dele, e não a ele. E por que a gente faz esse tipo de inferência? Porque em Daniel capítulo 8, você tem uma expressão, a mesma utilizada em Abacuque 2, verso 4. Vamos dar uma olhadinha lá? Daniel 8,17. Veio, pois, para perto de onde eu estava, e ao chegar ele, fiquei amedrontado, prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse, entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Olha o verso 19, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere, o que diz aí? Ao tempo determinado do fim. Versos 26 e 27 do mesmo capítulo 8, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu porém preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei, espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Essa visão é exatamente a visão das tardes e manhãs do verso 14. A visão referida a Abacuque, pode ser a da purificação do santuário, um santuário que é citado no mesmo capítulo 2 de Abacuque. Volta lá, estamos aqui, vai e vem, né? Mas volta lá, versos 19 e 20, ai daquele que diz a madeira acorda, e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Verso 20, olha o que diz, o Senhor, porém, está aonde? No seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Em contraste com os deuses falsos, Deus está agindo e ele está no seu santuário. O Senhor está no santuário. Diante da importância do que acontece lá, a gente vê aqui que é mais do que um chamado à reverência. Ei, fica calado porque Deus está na igreja. Não, a gente vê um chamado à confiança. E aqui, as ponderações de Asaf podem nos ajudar. Elas podem nos ajudar. Lembra do que ele disse no Salmo 73? Ele disse, só em pensar nessas coisas, já foi uma tarefa difícil demais para mim. Então, venha comigo aqui. Abacuque olha o seu entorno e vê, é muita coisa errada. Está muito difícil viver aqui. Ele ora. Deus olha para ele e diz, fica tranquilo, eu vou agir. E Deus diz, eu vou mandar uma nação, e ela vai servir de juízo para o que está acontecendo aqui. Abacuque questiona, Senhor, mas eles são piores do que nós. Mas tudo bem, eu vou ficar aqui e vou esperar o Senhor mexer as coisas. Então Deus responde a ele, e Deus diz, escreve a visão, porque mesmo que tarde, ela não falhará, e o justo vai viver pela fé. E a proposta que eu disse a você é que o justo vai conseguir ser sustentado, não porque há nele algo inerente que o leve a confiar em Deus, mas o justo vai viver porque Deus que fez a promessa, ele é confiável, ele é firme. A pergunta é, seria essa visão a visão que Daniel recebeu? Porque se aqui diz que há uma visão determinada, se Abacuque diz que Deus está em seu santo templo, Daniel, contemporâneo de Abacuque, diz, tem uma visão para o tempo determinado, tem uma visão, e é para o tempo do fim, e isso tem que ver com Deus entrar no seu santuário para purificá-lo. Só que aí agora a gente volta para Asaf, porque quando Asaf diz, está muito complicado olhar tudo isso, no Salmo 73, e no verso 17, olha o desabafo de Asaf, e com isso nós vamos nos encaminhando para o final. Ele diz no 16, só em refletir para compreender isso, eu achei essa tarefa muito pesada para mim. Mas olha o que diz o 17, até que eu entrei, o que diz aí a tua Bíblia? Até que eu entrei no santuário de Deus, e então eu compreendi o destino dos
ímpios. Olhe para mim, meu irmão. É difícil demais. Está cada vez mais complicado a gente ver o que a gente está vendo. Existe uma sensação de não pertencimento. Eu não sei se você tem essa percepção. Parece que nenhum lugar mais serve para você. Você não se encaixa mais em algumas coisas. Suas realizações profissionais já não atendem mais esses anseios. Existe tanta incerteza. Alguns de nós estamos vivendo uma situação muito vulnerável. Alguns de nós estamos com medo de sair de casa. Alguns de nós não sabemos onde botar o dinheiro, como investir, o que fazer. Os que têm ainda, né? Os que não têm nem essa preocupação possuem. Porque você não sabe mais onde é que vai, para onde é que vai a coisa, que rumo vai tomar. Alguns acharam, em alguns momentos de polarização política, que a melhor alternativa seria essa, outros acharam que era essa, e fica esse litígio horroroso, essa brigaçada em família, um monte de grupo de WhatsApp de família se desfazendo, um Natal, um climão horroroso, achando que a solução está em algumas dessas instituições humanas, e alguns de nós, já meio traumatizados, porque já vivemos o suficiente, já olhamos para algumas dessas coisas e dizemos o seguinte: gente, a solução não está nisso aqui. Então, aí, se você não tem no que se apegar, se você não tem para onde olhar, se tudo à sua volta está uma complicação danada, a tendência nossa é o seguinte: tá, então para onde que a gente está indo? Qual é o destino da gente? O que fazer, no que acreditar? Não. O crente que leva suas queixas a Deus, ele se debruça nas Escrituras, e as Escrituras dizem assim: parece até que vale a pena fazer o que é errado. Parece até que a vida do ímpio, ela é mais vantajosa. Pô, é difícil. Você olha a coisa, e aí você pede para Deus agir, e a solução que Deus às vezes viabiliza para reverter a situação, é de um instrumento pior do que a situação que estava antes. E aí a pergunta é: para que lado que a gente vai? O Asaf, quando ele faz o desabafo, ele diz o seguinte: foi muito complicado. Só que, eu falei para você, onde é que o Asaf trabalhava? Onde é que o Asaf trabalhava? No templo. O que o Asaf fazia? Ele cuidava do louvor. Ele entendia da dinâmica ali. As músicas do santuário, ele organizava a escala, ele fazia a escala de música. Quem tocava, quem não tocava, quem ia trabalhar em cada semana, era ele, a família dele cuidava desse negócio aí. E aí o Asaf, que olhava a vida do ímpio e chegou a pensar que valeria a pena fazer as coisas tudo do jeito que eles faziam, porque ser crente parecia que não tinha vantagem nenhuma, o Asaf, ele diz depois das suas ponderações: eu achei que nem valia a pena fazer o que é certo, até que eu entrei no santuário e vi o quê? O destino deles. O santuário mostra para nós a administração divina, sua longanimidade, a transferência de culpa para uma vítima inocente, a confiança do justo na firmeza de Deus que vai cumprir suas promessas. Tudo isso o santuário vai revelando, e o santuário revela que há um dia destinado ao juízo, que Deus vai entrar no seu santo templo, e o planeta é chamado cálice diante dele toda a terra, porque Deus se levantou para botar a mão, e quando Deus botar a mão, ele vai resolver esse negócio. O santuário desata esse nó. Abacuque, o justo, vai viver pela confiabilidade dessa visão. Interessante. Porque a visão mais importante no livro de Daniel é justamente sobre o santuário. E é interessante, porque esse dilema de Asaf se desfaz justamente quando ele se atina para o que está acontecendo dentro do santuário. Meu irmão, olhe para mim. Não se entregue ao desespero e à desesperança. Deus vai botar a mão. Deus vai botar a mão nessa coisa macro, que a gente não tem gestão nenhuma, a gente não tem interferência nenhuma. Nós somos apenas mais uma pessoa no meio dessa coisa toda. Mas Deus vai botar a mão na sua vida. Deus quer organizar teus sentimentos.
Deus quer que você olhe para Ele como a firmeza e a sustentação da sua esperança. Deus quer. E depois de Deus falar isso para Abacuque, nós vamos para a conclusão do livro. Há tanta beleza aqui. Há tanta beleza aqui, que eu chego a me encantar. Capítulo 3, versos 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. A igreja diz amém? Eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha, o que diz aí? Fortaleza. E faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos. A igreja diz amém. Ainda que cercados pela injustiça, com desesperança por todos os lados, nós somos chamados a confiar, ainda que nada mais funcione. Olhando no retrovisor, nós temos razões para a gente confiar, e olhando no horizonte, também não nos falta motivos para ter esperança, porque o Senhor está em seu santuário. No santuário está sendo investigado e decidido o destino dos homens, e Deus vai agir com justiça. Quanto a nós, nos resta viver na confiabilidade desta visão, porque o justo viverá pela fé. Feche seus olhos, por favor. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado pela revelação. Ela não tem e não nos oferece todas as respostas, mas ela oferece a segurança necessária para a gente continuar seguindo e confiando no Senhor. Alguns de nós Te conhecemos muito pouco. Alguns de nós só temos ouvido falar pela boca de terceiros. Alguns de nós temos nos arriscado a receber o mínimo só aqui no final de semana, ouvindo o sermão, um seminário aqui, um vídeo no YouTube lá, um podcast acolá. Alguns de nós aqui não temos aberto a Bíblia, não temos nos debruçado sobre as Escrituras. Alguns de nós temos uma noção muito pálida de quem o Senhor é, porque nós não temos estudado a palavra. E talvez eu esteja falando para alguém que precisa sair daqui hoje com a decisão firme: eu preciso ler mais a Bíblia. Porque se eu não ler mais a Bíblia, eu não vou entender como Deus costuma agir. E diante dos desafios e das pressões e das injustiças à nossa volta, é muito difícil confiar, é muito difícil descansar, é muito difícil respirar aliviado, a menos que eu reconheça que Deus já fez e vai continuar fazendo. Senhor Deus, por favor, traz paz e sossego ao nosso coração. Alguns de nós estamos ansiosos, alguns de nós temos medo, e a gente não quer andar descuidado, ingênuos, a gente não quer ser bobinho, mas a gente precisa ter uma confiança num Deus que é digno de confiança. Cuida da gente, Pai, cuida da nossa família, cuida da nossa casa, cuida dos nossos dias, que os nossos sentimentos, as nossas percepções e a nossa confiança esteja ancorada em Tua palavra. Ainda que nada funcione, o justo vai continuar vivendo pela fé. Nos dá a Tua paz, a Tua bênção, o Teu sossego no dia de hoje. Te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.